Jung, ele tem um entendimento de linguagem muito interessante. Em Símbolos da Transformação, ele fala que existem duas formas de pensamento. Um pensar dirigido e um pensar de fantasia. O pensar dirigido, ele é a comunicação que a gente usa para fazer sentido, para se explicar. Essa que a gente está conversando agora. Por exemplo, é uma comunicação mais dirigida, ok? Quando vocês olham para isso e falam que isso é Coca-Cola, isso é Apple, Nike, Itaú, comunicação dirigida. Isso aqui é comunicação dirigida. Eu sei que é vermelho, eu sei que tem ondinha, logo é Coca-Cola. Essa maçã com esse formato, com essa cor, é Apple. Então eu sei, é dirigido. Mas ele é uma linguagem mais cansativa, mais racional, que a gente elaborou ao longo da história. O segundo não foi elaborado ao longo da história, é natural da psique humana, que é o sonhar sonhar, fantasiar, que é criar novas adaptações, que é criar novas associações dentro de uma realidade psíquica, que é uma fantasia que se afasta da realidade, que é, entre aspas, improdutivo com relação à adaptação ao meio. Quando a gente fala de um pensar dirigido, a gente se adapta ao meio, a gente está falando, então todo mundo entendendo, está tudo bem. Ou não. Mas, quando a gente fala de um pensar fantasia, a gente está criando. E nem sempre isso tem utilidade. Né? Quem é da arte, por favor, não fique chateado. Porque não se trata disso. Um pequeno exemplo. Seus olhos são azuis como o mar. Isso é comunicação dirigida. Eu consigo entender o que está sendo dito. É azul, o mar é azul, então, se os olhos são azuis e o mar é azul, os olhos são azuis como o mar. Eu vejo a cor do mar, eu vejo tudo, enfim, né? Agora, seus olhos são o mar. Ah, aí a gente tem uma outra conversa, né? A gente sente até uma emoção. Que bonito, né? Poético, né? Aquela coisa. O que está acontecendo aqui? É impossível que os olhos sejam o mar. Pensando no raciocínio mais dirigido, é impossível, não é? Não tem como. Eu vejo o mar não é um olho, eu vejo o olho não é um mar. Ok. Mas quando eu falo seus olhos são o mar, tem um monte de coisa que a gente pode pensar. A gente pode fantasiar bastante sobre essa imagem que vem à nossa mente. O que será, né? A calma do mar, a cor do mar, claro, mas a, o olhar de ressaca da Capitu, lembra? A profundidade. De toda forma, ele permite associações, ele permite um voo poético, ele permite uma chamada a uma emoção que a gente sente. Alguém ligou o mic? Felipe, eu Oi. lembrei do Manuel de Barros, que ele fala que, eu acho que ele fala que amo ouvir a cor dos passarinhos, né? Manuel. Sim, perfeito, Júlio. Ele é incrível. Ele tem um livro chamado Soneto para Assobios, não é isso? Não. Esqueci o nome do livro. Olha, me falhou a memória aqui. Mas ele traz muita coisa nesse sentido, realmente. Concerto para Assobios. E ele disse num outro lugar que ele é o fotógrafo do invisível. Não é bonito? É paradoxo. Ele não é para entender, mas você sente o que ele disse. Não é? E o que que a gente está falando disso? Porque na publicidade, e assim, bom lembrar disso, né? Eu não iniciei falando sobre isso, mas o que a gente vai falar aqui também na verdade, uma contribuição minha mesmo sobre a questão do símbolo na publicidade, tá? Então, são hipóteses que eu fui tecendo ao longo das minhas experiências, tanto durante meu trabalho como publicitário, enfim, e também são coisas que eu observo. E também são coisas que eu relaciono ao nosso estudo de Jung. Então, é uma contribuição. Isso aqui é muito pessoal, isso aqui está aberto a críticas, está aberto a outros olhares, não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que parte muito do que eu realmente observo durante quase 14, quase 15 anos. Bom,
O que eu entendo como símbolo na publicidade? Eu entendo que quando a gente está criando, e aí eu falo enquanto redator, a gente está tentando unir as duas pontas. A gente está tentando falar claramente sobre um assunto, beba Coca-Cola, compre na Magazine Luiza, mas a gente não fala assim, né? A gente já falou antigamente, a gente já falou beba Coca-Cola, no começo, quando não tinha competição, quando a história da publicidade era muito mais nova, quando as pessoas só tinham que entender que aquilo era para ser bebido, né? Mas hoje em dia a gente fala abra a felicidade, ou sinta o sabor, que é uma coisa que faz muito mais sentido em inglês. Ok, então a gente tenta unir. Por que a gente tenta unir? A gente fala de uma linguagem que é fácil de entender, sujeito, verbo, predicado, um imperativo, né? Mas também a gente traz uma abertura poética de entender que sabor é esse, né? E quando a gente está criando, é uma briga isso aí. Em reuniões de brainstorm, como a gente chama, a gente vai falando, um monte de associação, um monte de coisa que vem à mente. Aí até que chega um certo ponto que a gente encontra uma pequena frase ou um pequeno símbolo, uma pequena arte, um pequeno conceito que, entre aspas, resume aquilo sem resumir. Por quê? Porque, na verdade, para a atitude simbólica é importante que a pessoa tenha o maior número de associações possíveis e que todas elas levem a um único sentido, beber Coca-Cola, para a publicidade. Né? Então, tem isso. Os melhores conceitos são os mais abertos, mas ao mesmo tempo são os que você mais entende rapidamente. Ninguém vai fazer poesia em publicidade, galera. Tá? Você nunca vai chegar em frases como seus olhos são o mar. Até vai, mas muito difícil. Você vai chegar em frases muito mais simples. Por exemplo, essa. Pensa diferente. Em inglês, né? Pensa diferente. Apple. Mas o que é pensar diferente? Para cada um vai ser uma coisa. Por que está sendo dito isso? A gente pode até fazer um exercício aqui. Pensar diferente para mim é essa palestra. Para mim é, né? Na minha história pessoal. Isso não quer dizer que é para vocês, sem nada disso. Não é, não estou me bajulando aqui, não. Para mim é. Mas o que pode ser pensar diferente para alguém que trabalha no escritório das 8 às 6? Ou o que será que é pensar diferente para alguém que tem um computador com Windows? Tá? Porque a comunicação da Apple é muito sobre esse comparativo. O que pode ser pensar diferente no 2020? Sabe? A coisa abre. Essa associação é o que permite que, entre aspas, o símbolo da publicidade, da linguagem publicitária, ele ganhe vida. Só que essa vida quem traz é a interpretação de cada um, é a atitude simbólica de cada um. Abra a felicidade. Abra a felicidade. Nem faz sentido muito, né? Como é que eu vou abrir a felicidade? Essa aqui até que é o mais poético de tudo. É um dos poucos casos em que a gente vê uma frase que ela é um pouco paradoxal em si, né? Mas o que é abrir a felicidade para você? O que é abrir a felicidade no mundo? O que é abrir? Se abrir, talvez? Mas abrir a Coca-Cola é abrir a felicidade? Abrir uma Coca-Cola não é abrir a felicidade. É abrir uma lata com, sei lá, 300 gramas de açúcar e um monte de outras coisas que a gente não sabe bem o que é. Mas abra a felicidade, gente. É isso.